No vídeo passado eu falei sobre autoestima e que a verdadeira autoestima ela vem de um lugar de coerência. Então, no vídeo de hoje eu quero dar um passo além. Então, como então colocar essa coerência no mundo sem ter medo de ficar sozinho? Porque muito se fala que colocar limites é como se fosse construir um muro, né, ao redor de nós. Mas eu prefiro ver esse aspecto de colocar limites de uma outra forma, como se fosse uma analogia de uma peneira fina. Fica no vídeo que você vai entender melhor como isso acontece. Por que não um muro e sim essa peneira fina? Se a gente pensar em muro, eu estou entendendo que eu estou colocando um muro ao redor de mim, ao colocar esse limite, e eu estou me isolando. Então, aqui nesse lugar, né, se eu pensar em um muro, eu estou bloqueando tudo. Eu estou bloqueando tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, não é nesse lugar, não é nesse sentido que queremos considerar esse ato de colocar limites. Colocar limites faz mais sentido nessa peneira fina, porque essa peneira ela vai deixar passar situações que são respeitosas, interações que são respeitosas, situações e interações que te veem como um sujeito, como uma pessoa que, né, merece respeito, enfim. Já ela vai reter as densidades, né, situações que são desrespeitosas, relações abusivas, relações desrespeitosas, relações que não te veem como um sujeito, né, que te considera como uma pessoa que inclusive tem sua vida, enfim. Então, nesse contexto, colocar limites faz mais sentido eu pensar nessa situação de uma peneira e não de um muro. Agora, colocar esse limite, de fato, vai fazer com que algumas pessoas se afastem. Isso realmente acontece, né? E principalmente as pessoas que te veem apenas como uma função servil, uma função de utilidade, né? Então, são pessoas que não respeitam a sua existência, não respeitam que você também tem sua vida, tem seus desejos, tem seus objetivos, né? Então, essas pessoas que te veem nesse nível de utilidade, realmente elas vão afastar. E, e assim, que ótimo, né? Porque vai surgir espaço para que outras pessoas mais alinhadas com esse seu jeito novo, né? De viver, né? De se respeitar, para que essas pessoas também cheguem. Então, só que assim, também precisamos voltar naquele lugar da autoestima, porque você também não pode entender isso como uma rejeição à sua pessoa. Você precisa verificar essa situação de afastamento como uma situação em que o outro ele está reagindo à sua nova versão, à sua versão que se respeita, né? Então, assim, existem algumas relações que só vão fazer sentido se você estiver num lugar ali, num papel, né? Que seja num papel de submissão, que seja num papel extremamente disponível para atender o desejo desse outro, que seja nesse papel de utilidade, né? Então, se você sai desse lugar, realmente aquela interação, aquela relação não vai mais fazer sentido, né? Porque esse outro, ele tem essa expectativa de você nesse lugar, ele quer colocar você ali nesse lugar, e quando você começa a falar não, que não vai fazer mais sentido para você esse tipo de interação, esse outro, de certa forma, vai tentar ali, né, avançar o seu limite, quando vê que não vai conseguir, não vai mais fazer sentido. E aí só vai restar realmente o afastamento. E aí é a hora que você precisa ver essa situação. Eu sei que pode ser doloroso, né, porque às vezes vai haver um sentimento ali seu da sua parte, enfim, mas você precisa verificar que você merece relações mais alinhadas, relações mais honestas, relações em que esse outro ele vê você, né? Ele vê você, vê a sua existência com respeito, né? Não te vê apenas ali como uma utilidade, porque de fato algumas relações para se sustentarem elas precisam de que você se anule, de que você esteja ali no lugar de hiperdisponibilidade e quando você sai desse lugar realmente não vai mais fazer sentido aquele tipo de relação. E aí você precisa entender aquilo ali, respeitar e acreditar que a vida, na sua prosperidade, vai trazer pessoas mais alinhadas, né? Pessoas que vão, que estão num nível de consciência e estão num momento de vida
em que esse tipo de relações desrespeitosas, né, relações em que não vê o outro, não vai mais fazer sentido. E assim, algumas pessoas, elas não nos veem como um sujeito que tem necessidades, um sujeito que tem vontades. Essa pessoa, alguns tipos de pessoas, elas vão nos ver apenas como extensão delas mesmas. Então, assim, é como se você fosse ali um escravo, né, daquela interação, um escravo das necessidades delas. Então, realmente, quando você sai desse lugar, não faz mais sentido. Então, ela vai procurar outras pessoas que vão continuar alimentando, que vão continuar atendendo às necessidades delas. Porque são, às vezes, pessoas que não assumem a responsabilidade da sua vida, né? Que entrega as suas próprias demandas para o outro, como se esse outro tivesse a responsabilidade de resolver todas as suas demandas. Inclusive, não tivesse uma vida, né? Não tivesse direito a ter uma existência. Então, assim, esse tipo de pessoa realmente vai afastar, né? Não tem jeito. Mas eu exigir ser respeitada, né? Fazendo esse movimento de colocar limites nas relações, eu preciso também me atentar ao ponto de que eu também preciso respeitar o limite do outro. Eu preciso respeitar o não do outro, né? Eu preciso verificar que a minha maturidade de respeitar esse não do outro vai me levar para um lugar de realmente colocar limites saudáveis e não controle, né? Porque quando eu quero que o outro haja como eu quero, eu estou, na verdade, não colocando limites nas relações, eu estou procurando controlar as interações. Então, eu estou aqui fazendo controle e não colocando limites. Então, esse é um ponto também de muita reflexão, porque esse movimento, né, dessa expansão, de me fazer ser respeitado, em colocar esses limites, eu preciso também respeitar esse limite do outro, porque uma relação saudável, ela é uma relação de mão dupla, né, uma via de mão dupla. Então, isso é muito interessante de se observar. Então, no final das contas, limites não vai criar solidão. Limites vai criar relações mais honestas, né? Relações em que eu sou vista e também eu vejo o outro, né? E hoje, né, no mundo em que vivemos, ver o outro é uma atitude que assim, está sendo realmente muito atípica. E também ser vista, né? E também compreendermos que algumas pessoas, a gente fica buscando ser vista por algumas pessoas, por algumas relações que nos desrespeitam, entender que existe uma limitação, às vezes, nesse outro, e que nesse tipo de relação, nessas relações específicas, a gente nunca vai ser visto. E aceitar que é o limite do outro, né? E todos nós temos os nossos limites. Algumas pessoas têm limites também particulares, né? E para alguns tipos de pessoas, nunca seremos vistos por eles. E ok, temos que seguir na nossa jornada e sendo honesta com nós mesmos. Esse é o recado de hoje e eu espero que vocês, que esse tipo de reflexão tenha feito aí sentido, né, no processo em que vocês estejam na sua jornada. Deixe nos comentários, é muito interessante ver o que vocês estão achando desse tipo de reflexões e até uma próxima. Tchau, tchau!